Muito boa noite para você, meu irmão. Muito boa noite para você, minha irmã. Que Deus abençoe muito a sua vida e toda a sua família. Esse é o meu sincero desejo. Mesmo distantes, nós podemos neste momento juntos glorificar o nome do nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Para isso, reúna a sua família, vamos juntos glorificar o nosso Deus, cultuando a Ele, para que a gente possa começar o nosso culto. Então, eu quero te convidar a orar. Vamos interceder por tudo isso que está acontecendo, vamos clamar ao Senhor para que Ele receba o nosso culto e para que nessa noite Ele fale poderosamente aos nossos corações. Vamos juntos orar ao Senhor? Feche seus olhos comigo. Senhor, muito obrigado. Exaltado seja o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é soberano e a Sua grandeza, ó Pai, é maravilhosa, ó Deus. O Senhor é majestoso, a Sua grandeza transcende tudo aquilo que nós podemos conhecer, ó Deus. Muito obrigado, porque nós pertencemos a um Deus assim grande, maravilhoso, um Deus majestoso, exaltado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Neste momento nós queremos colocar esse culto diante de Ti, para que o Senhor aceite o nosso louvor, para que o Senhor aceite a nossa adoração, para que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Mas também, Senhor, queremos colocar diante de Ti essa situação que nós estamos passando. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, ó Pai, que continue cuidando de nós, que continue nos amparando, nos sustentando, ó Pai, em meio a essa situação que nós estamos passando agora. As famílias que estão enfrentando diretamente, ó Pai, essa situação, diretamente no sentido, ó Deus, de ter alguém da família que foi infectado. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar, tomar conta, ó Senhor, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor cuide dos profissionais da área da saúde, ó Pai, todos aqueles que estão trabalhando em hospitais, ó Pai, que estão trabalhando, procurando, ó Deus, alguma cura, alguma coisa para essa doença, que o Senhor possa abençoar a vida de todas essas pessoas. Ó Senhor, nós também queremos pedir ao Senhor que tome conta, ó Deus, que cuide, mas que principalmente dê a sabedoria às nossas autoridades, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha iluminar os nossos governantes para que eles possam conduzir o povo brasileiro da melhor forma possível, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque podemos orar e clamar ao Senhor porque o Senhor nos ouve. E porque o Senhor nos ouve, ó Pai, nessa noite nós queremos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que fale aos nossos corações e que receba o nosso culto. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade e o privilégio de orarmos a Ti e fazemos isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós leremos a palavra de Deus nesse momento com o pastor Petrônio. Que Deus abençoe muito a leitura de sua palavra nesse momento. Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez em culto ao Senhor, que agora prossegue com a leitura bíblica. Vamos ler a palavra de Deus nos Salmos 46, livro dos Salmos, capítulo 46, diz assim a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Porquanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar exaltando a esse Deus que é a nossa segurança, nosso refúgio e fortaleza,
expressar essa confiança através de cânticos. Nós estaremos sob a liderança do nosso ministro de música, o querido irmão Rogério. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. É com muita alegria que quero convidar você para, ainda em atitude de culto, juntos entoarmos louvores por meio da música ao glorioso nome do Senhor. Dele vem o nosso socorro. Vamos juntos. Eleva os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. Eleva os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Vamos mais uma vez, juntos entoar. Eleva os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Nós confiamos no infinito amor de Deus. Somente Ele é o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos continuar em atitude de louvor ao Senhor, cantando e falando da sua grandeza. Vamos juntos. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh,
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Vamos mais uma vez. É o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Glória a Deus, soberano Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Ainda em culto, meus queridos irmãos, nós teremos agora a oportunidade de contribuir, de devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando aos irmãos que nós já estamos no finalzinho da campanha de missões mundiais. Logo, os irmãos ainda têm a oportunidade de contribuir com esse projeto missionário. Nós faremos esse momento ao som do hino Refúgio Verdadeiro, o 324 do cantor cristão. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar.
Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Vamos orar? Amado Deus, nesse momento nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelos nossos bens, por todos os recursos que o Senhor nos tem concedido, pela nossa família, pela nossa igreja. Ó Deus, são tantas as bênçãos que nós nem podemos contar. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio de repartir, de contribuir, de participar da tua obra, ó Deus, com aquilo que o Senhor nos dá, com o sustento que o Senhor nos garante pela tua providência, pela tua misericórdia. Podemos contribuir com dízimos, com ofertas, contribuir para missões, contribuir para o socorro de pessoas carentes. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado a tua igreja. E pedimos que o Senhor continue nos despertando espiritualmente, nos fortalecendo na fé e nos levando, ó Deus, a um conhecimento maior do Senhor. Como agora, pedimos ao Senhor que prepare o nosso coração para que possamos receber a tua palavra. Continue usando a vida do teu servo, pastor Tarcísio, na exposição das Escrituras. É a nossa oração, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ouvir a palavra de Deus, que você possa estar atento ao que Deus tenha a dizer através da exposição das Escrituras. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite. Desejo mesmo que essa noite de domingo seja especial para a sua vida. Quando chegamos ao final do dia do Senhor, você possa olhar para trás e contar as muitas bênçãos desse dia, inclusive bênçãos em torno da sua vida cristã. E sabemos que Deus nos abençoa grandemente quando lemos a sua palavra. Nós somos um povo que crê na verdade revelada pelo Senhor. Nós somos o povo da Bíblia. Não temos outro livro, não temos outra revelação, não temos outra base de autoridade para nós senão a palavra de Deus. Por isso, leremos com alegria, com prazer renovado, a palavra de Deus no Salmo 124. Vamos juntos ler? Salmo 124 é o texto da palavra de Deus que será lido nesse momento. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga,
não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Eu quero lhes falar nessa noite acerca do Emanuel, o Deus que é conosco. Por isso, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe aquilo que nos é dito pela palavra de Deus, para que você compreenda melhor quem é o Deus da Bíblia, o Deus a quem os crentes servem com alegria e temor. Este é um salmo de Davi, e é um salmo em que ele reconhece todo o favor de Deus na história de Israel, e muito especialmente na sua história como rei de Israel. É conhecido como Cântico dos Degraus, que originalmente era utilizado na adoração comunitária. A congregação reunida ouvia o regente cantar a primeira frase: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, agora diga Israel. E então a congregação continuava o cântico com um responsório dizendo: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Meus irmãos, quem é esse Deus a quem os judeus cantavam com gratidão e temor? Quem é esse Deus a quem nós amamos e servimos? O mesmo Deus dos crentes evangélicos é aquele Deus que viria a esse mundo como veio na pessoa de Jesus e que é profeticamente apontado como Emanuel. Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem, Maria, conceberá e dará à luz um filho, Jesus, e lhe chamará Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Os evangelhos confirmam que toda essa profecia se cumpriu na pessoa de Jesus. A Virgem concebeu e deu à luz aquele que tornou-se Deus conosco para todos os que nele creram. Aliás, a palavra do Senhor nos mostra que ele estará conosco pelo seu Santo Espírito todos os dias até a consumação dos séculos. Ele age assim porque nos ama. Ele é assim porque, antes de tudo, é amor. Devemos, portanto, ser gratos ao Senhor por sua bondade, por seu amor, pelos livramentos que ele tem operado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. O que teria acontecido com sua vida, com minha vida, com nossa igreja, se o Senhor não estivesse ao lado do seu povo? Davi certamente pensava naqueles capítulos tão difíceis da história de Israel quando escreveu esse salmo. Aqui, meus irmãos, certamente vem à memória de Davi o levante dos assírios. Certamente ele lembrou-se dos babilônios, dos egípcios, dos midianitas e talvez muito especialmente dos filisteus, que o atacaram por 2 vezes, logo depois de ter iniciado o seu reinado. É Deus conosco, é Deus que nos livra dos nossos inimigos. Veja o que diz o segundo livro de Samuel, no capítulo 5, verso 10. Segundo de Samuel 5, 10. Quando Davi é ungido rei e começa a trabalhar e busca conquistar Sião, então aqui é dito que ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Deus conosco. Tudo que Davi fez e tornou-se o grande rei da história de Israel. A cidade de Davi nos lembra isso, de que o Senhor, o Deus dos exércitos, era com ele. É o nosso Deus, ele é conosco. E Neemias, meus irmãos, Neemias diz o mesmo, quando está sofrendo ameaças de ataques,
quando inimigos levantam-se contra a grande obra que ele estava liderando. Então, em Neemias 4, no verso 20, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. O que Neemias está dizendo é, meus irmãos, de fato grande e extensa é a obra. Estamos longe uns dos outros, separados. Precisamos nos juntar. Quando ouvirmos o som da trombeta, juntos, continuemos e firmes trabalhemos, porque o nosso Deus batalhará por nós. Ele é Deus conosco. Deus é conosco. O texto bíblico nos diz que porque Deus é conosco, nós vencemos inimigos. Os nossos inimigos têm se frustrado, irmãos. Como Davi pôde dizer, sempre que se levantam contra nós. No Salmo 124, verso 2, é dito que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. O verso 6 diz: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. É como se eles estivessem prontos para nos devorar. Romanos 8,31 pergunta: ora, se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Se Deus é conosco, quem poderá levantar-se contra nós? Quando vemos tudo isso, o que podemos dizer? Nenhum inimigo é suficientemente poderoso para fazer frente ao Deus conosco, ao Emanuel, ao vencedor invicto. E ele tem provado que está ao nosso lado cada vez que somos atacados por nossos inimigos. A prova é que os nossos inimigos têm sido derrotados. E temos sido, como diz a palavra, agora perdoados em Cristo, pertencendo a Ele, destinados ao céu, mais que vencedores. Enquanto nós somos atacados, nós testemunhamos dos livramentos de Deus. Davi diz isso no verso 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Como um pássaro livra-se da armadilha, do alçapão. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Este é o sonho de todo pássaro. Ao ser aprisionado, conseguir libertar-se. Aliás, nesses dias em que muitos de nós temos ficado mais do que o costumeiro em casa, nós podemos sentir o que os pobres pássaros sentem quando estão presos nas terríveis gaiolas. Meus irmãos, Deus nos livrou, como se o inimigo estivesse com um laço preparado. Nós chegamos a cair no laço, mas, graças a Deus, o laço se quebrou e nós nos vimos livres. Meus irmãos, é muito importante lembrar da história da nossa igreja, a primeira igreja batista em Divinópolis. Nós sofremos no princípio da nossa história com muitas oposições. Divinópolis era uma pequena cidade com alguns poucos milhares de habitantes e não havia outra igreja evangélica. Nós fomos usados por Deus para abrir uma clareira na mata da idolatria e da religião antibíblica. E o que isso nos rendeu? Quando, com muito esforço e apoio dos batistas mineiros e dos missionários norte-americanos, adquirimos uma boa propriedade no coração da cidade, muitos se levantaram para derrubar as paredes daquele primeiro edifício na então Avenida Independência, hoje Avenida Antônio Olímpio de Moraes. Derrubaram as paredes muitas vezes, mas não foram capazes de derrubar o sonho e a fé dos primeiros batistas que pregaram o evangelho aqui nessa terra. E o processo que foi movido, a religião predominante da cidade moveu um processo alegando que os batistas não haviam comprado, não haviam pago de modo legítimo por aquele valioso terreno. Na justiça foi provado que não apenas compramos de modo legal da Câmara Municipal, como pagamos cada centavo. Gente que não era crente testemunhou no processo acerca da nossa idoneidade. Porque Deus é conosco,
Nós vencemos inimigos no princípio, vencemos inimigos ao longo da história da igreja e estamos vencendo ainda hoje. Essa igreja, quando foi atacada por um terrível movimento chamado renovação espiritual, a meu ver, não promoveu renovação espiritual bíblica, a igreja chegou a se reunir no quintal da casa de um irmão querido, sob a sombra de uma árvore. Graças a Deus, porque Deus é conosco, temos vencido todos os inimigos. O texto bíblico nos diz que porque Deus é conosco, nós prosseguimos na caminhada que o Senhor nos tem proposto. O verso 4 diz: se o Senhor não fosse conosco, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Era muito comum nos dias de Davi viajantes relatarem que, por vezes, enchentes e chuvas torrenciais levavam vidas, ceifavam vidas. É isso que é dito aqui nesse salmo. Nós, enquanto caminhamos em meio aos perigos dessa vida, sendo atacados pelos inimigos, Deus tem sido conosco, assim como esteve com os seus servos em toda a história. Assim como esteve com aquele que deu nome a Israel, com Jacó. Gênesis 31, 42 nos mostra um imbróglio entre Jacó e o seu sogro Labão. Gênesis 31, 42 nos mostra Jacó dizendo o seguinte: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, Labão, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Se não for o Deus de Abraão e de Isaque, eu estaria agora vencido. Meus irmãos, assim como Deus esteve conosco em toda a história, Ele continua conosco e a sua boa vontade tem sido vista entre nós. Na história da nossa igreja, tão bem apresentada pelo querido irmão Eliseu Ferreira, nós encontramos um relato que me impressiona. Esse é o que mais gosto de relembrar. A igreja, nos seus primeiros anos de vida, sofreu um ataque de um líder religioso que reuniu pessoas para acabarem com o culto dominical da igreja. Sabendo disso, os crentes da então Igreja Batista de Divinópolis reuniram-se para orar ao Senhor, suplicando o socorro, o cuidado, a misericórdia do Senhor. O que está relatado, irmãos, e foi testemunhado por gente que não era crente, é que a pessoa que foi verificar se os crentes estavam reunidos para voltar e chamar aquela turba para atacar o culto cristão, viu soldados armados sobre o templo e voltou, então disse ao grupo violento: não ataquem, porque os batistas mandaram chamar policiais, mandaram chamar guardas vindos certamente de Belo Horizonte para protegerem a igreja. Hoje não é possível o ataque. A igreja reunida em oração cultuou ao Senhor naquela manhã de domingo. Depois, uma pessoa havia comentado com outra que comentou com um membro da igreja: onde vocês conseguiram tantos guardas armados para protegerem vocês? E um membro da nossa igreja teria dito: nós não contratamos, Deus nos protegeu. Não havia nenhum soldado, não havia ninguém armado. Nós, os batistas, não nos defendemos com armas desse mundo. Nós somos um povo pacífico. Deus foi conosco. O culto aconteceu, a igreja cresceu. Nós estamos aqui hoje, irmãos. A boa vontade de Deus tem sido vista em nossas vidas e em nossa história. Por vezes até Deus nos disciplina, Deus nos permite crescer na fé, Deus nos permite viver em oração, permitindo alguns ataques, mas Ele sempre está conosco. Sofremos ataques, mas nunca estamos sozinhos no fronte de batalha. Emanuel está conosco. Como nos diz o texto bíblico, meus irmãos, porque Deus é conosco, nós temos esperança de um futuro feliz. Ah, meus irmãos, o versículo 8º do Salmo 124 diz: o nosso socorro está no nome de Emanuel, do Senhor.
que fez os céus e a terra, o Criador de todas as coisas. Nós confiamos nele. A igreja deve confiar no Senhor da igreja, acima de qualquer outro plano. Os irmãos acreditam que há muitas pessoas desejando tornarem-se membros da primeira igreja nesse tempo de pandemia? Todo o nosso trabalho está na internet. Nós somos uma das poucas igrejas em Divinópolis que manteve as atividades suspensas diante dos alertas e das muitas e terríveis restrições para que poucos se reúnam. Há pessoas fazendo contato conosco, com os pastores da igreja, dizendo: como posso me tornar membro dessa igreja? Irmãos, quem cuida de nós é Deus. A nossa esperança está no Senhor, não está em homens, não está em políticas, não está em ideologias, não está nos levantes das redes sociais. Nós devemos reconhecer que Deus criou céus e terra. Ele sustenta céus e terra, mesmo com tudo o que a raça humana tem feito para destruir os céus e a terra. Deus é conosco. Por isso, devemos sempre nos submeter ao senhorio dele. Fica o alerta do apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, que nos diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós devemos caminhar sabendo que o nosso futuro está nas mãos de Deus. De todos os inimigos, o mais terrível é Satanás. Os homens muitas vezes atacam ao Senhor e aos seus servos por ignorância. Na maior parte das vezes, por cegueira espiritual. Alguns acham até que estão fazendo um favor a Deus lutando contra nós, porque na verdade tem um Deus que não é o Deus da Bíblia. O maior inimigo de nossas vidas não são os homens, não são os outros, é Satanás, o arqui-inimigo de Deus, que está vivo, que está atuante, que está ao nosso derredor como um animal feroz, carnívoro, querendo nos comer, nos tragar vivos. É isso que a palavra de Deus diz. Querendo sangue em seus dentes malignos. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele nos livrou de inimigos e temores no passado. Ele nos livra no presente. E Ele nos conduzirá a salvo para o nosso futuro maravilhoso. Nós estamos caminhando para o prêmio final, para a eternidade. Deus é conosco. Ele no passado nos livrou. Ele no presente nos sustenta. Ele nos levará salvo ao seu reino de glória. Devemos crer nisso, meus irmãos. Qual é o grande alvo da vida cristã? Tornar-se semelhante a Cristo. Para quê? Para viver em comunhão com Jesus Cristo, em união perfeita com Ele, eternamente. O nosso destino é o céu, o nosso alvo é o céu. A maior bênção da vida cristã é a salvação eterna em Cristo Jesus. E Deus é conosco, é Emmanuel, a ponto de poder nos levar a entrar nessa terra bendita, a Jerusalém celestial. Eu entendo que nós podemos e devemos aplicar esse salmo à nossa condição atual. Emmanuel, Deus conosco, tem livrado a mim e a você. Tem nos livrado como povo seu dos nossos inimigos e, como eu disse, tem nos livrado do pior de todos os inimigos que temos, que é o diabo. Por isso somos quem somos. Por isso chegamos aqui. Por isso, nessa noite de domingo, estamos compartilhando do Evangelho, mesmo numa época de tão grandes restrições, de tão grandes tristezas. A saudade da igreja é grande. O desejo de nos reunirmos presencialmente é imenso. Aquela vontade de ver o Brasil não tendo mais milhares de mortos por essa terrível pandemia é grande. Meus irmãos, nós queremos que esse momento torne-se uma página virada na história. Mas esse é o nosso momento. Precisamos continuar crendo que Deus é conosco. Eu escrevi recentemente, lembrando que a palavra de Deus diz que Deus é Senhor dos montes e dos vales. Pagãos, aqueles que não temem ao Senhor, diziam: olha, vamos enfrentar a Israel nos vales, porque nos montes nós não podemos vencê-los, ou o contrário. E a palavra de Deus diz: não é o monte nem o vale que causa diferença na batalha.
É o Senhor em nome de quem nós batalhamos. Ele é Senhor dos montes e dos vales, de todas as coisas. Em atos de culto, devemos render graças ao Senhor Deus, que é conosco. Devemos reafirmar, como fez o salmista, o nosso compromisso de servi-lo com fidelidade. Cante essa verdade. Fale dessa verdade. Exalte a Deus, que verdadeiramente tem sido conosco. Eu quero te convidar nesse momento a cantar com uma série de irmãos em Cristo Jesus que são regentes, ministros de música, inclusive o nosso ministro de música, o irmão Rogério, que Deus é conosco. Cante conosco essa verdade. Emanuel habita em nós. Emanuel nos dirige. O nosso Deus Emanuel deve ser exaltado. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. O canto coral é um dos mais antigos agentes sonoros coletivos. Nos dias de Salomão, nas festividades, os levitas eram responsáveis não só pela educação musical e vocal, mas também pelas escalas de cultos para todas as cerimônias da época. A partir da Reforma Protestante, o coral, enquanto forma musical, se torna popular, saindo dos recônditos das igrejas e ganha as ruas como manifestações de culto dominical e eram executados em forma festiva na frente das casas dos cristãos. Lutero, que era músico, organizou e propagou em toda a Alemanha melodias populares e o canto gregoriano, com o objetivo de que os fiéis entendessem o que estava sendo cantado. Lutero usou a música através do canto coral para estabelecer uma nova relação entre a igreja e a comunidade. Em todos os séculos, a música foi fundamental no processo de conduzir as pessoas ao sagrado. Mais do que qualquer outro aspecto da vida humana, a música se faz entender por sua linguagem simples e universal. Ela foi capaz de se adequar às mais diversas culturas para expressar em harmonias e melodias os momentos e experiências mais marcantes do cristianismo. Já está comprovado quanto a música tem influência sobre o emocional e todos os que cantam afirmam quanto são revigorados. A música não diminui a dor e nem a encobre, mas proclama que Deus está presente em meio às nossas dores e é maior que elas. Mesmo nesse período de isolamento, é possível se sentir junto, através do canto coral, cada um se ajustando a uma nova realidade e achando soluções para continuar estimulando uns aos outros para produzir este espetáculo que é a música. Por causa da pandemia, estar distante e isolado não é mais sinônimo de falta de afeto e abraço, porque a música tem o poder de trazer proximidade, fazendo quem canta e quem ouve se sentir amado e abraçado. E é por isso que exaltamos o nome que está acima de todo nome, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Que você, meu irmão, você, minha irmã, recorde todas as vezes em que Deus te respondeu orações, te livrou de males e perigos, te abençoou, demonstrando que Ele é contigo. Deus é conosco. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao nosso Deus que nos ajude a compreender essa verdade e descansar nessa certeza. Senhor amado, muito obrigado, porque a Tua palavra, que não falha, nos lembra dessa maravilhosa verdade. Tu és Emanuel, Deus conosco. Conosco nas alegrias e nas tristezas. Conosco em todos os instantes do viver. Permita-nos, Senhor, compreender essa verdade na prática e enxergar o cuidado, o socorro, a presença do Senhor pelo Teu Santo Espírito a cada dia, em meio às lutas e às aflições deste tempo. Nós te agradecemos acima de tudo, porque o Senhor é conosco eternamente. Sabemos que, salvos por Cristo Jesus, nada poderá nos separar do Teu amor por toda a eternidade. Receba, Senhor, o nosso louvor sincero, a nossa gratidão. Nós te pedimos, ó Pai, que nos aceites, perdoando-nos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, o seu Filho amado, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. Aqui nós chegamos ao final desta celebração de domingo à noite, lembrando aos irmãos que nesta semana, quarta, quinta e sexta, nos mobilizaremos em torno da Cesta do Amor. O que é a Cesta do Amor? É a entrega de cesta básica motivada pelo amor cristão. Se você pode doar um item da cesta básica, doe. Se você pode doar uma cesta, faça isso. Se você pode juntar a sua família com outra e doar uma cesta básica, faça isso também. A PIB tem mensalmente socorrido dezenas de famílias. Fale com a Ruth, passe na PIB de 1 a 3 de julho e faça sua doação para as cestas básicas. Na próxima terça-feira estaremos juntos no canal PIB Divinópolis no YouTube em nossa live Oração em Família. Tem sido excelente essa reunião de oração. Participe conosco, convide mais alguém e não se esqueça, sempre que você participar de uma das nossas celebrações, receber algum conteúdo nosso no YouTube, marque lá como gostei, dê um joinha para que o canal possa se expandir e alcançar muitas pessoas. E meus irmãos, prosseguiremos nesta semana com as nossas atividades presenciais suspensas. A diretoria da nossa igreja continuará avaliando a questão, sempre considerando as notícias que temos das autoridades sanitárias e assim também orientaremos os irmãos. No próximo domingo, dia 5 de julho, tanto pela manhã quanto à noite, se o Senhor permitir, transmitiremos ao vivo pelo YouTube, em nosso canal PIB Divinópolis, as celebrações lá do nosso prédio na Rua Pernambuco. Próximo domingo pela manhã e próximo domingo à noite, você poderá também interagir, enviar pedido de oração, participar de algum modo da celebração que será transmitida ao vivo em nossa página ou em nosso canal no YouTube. Tenha uma noite de paz na presença do Senhor.